Olá, eu sou o professor Hélio Tosatti e nesse vídeo estudaremos função composta. Antes de introduzir o conceito de função composta, iremos analisar as seguintes funções: h de x igual raiz quadrada de x ao cubo mais 2, f de x igual raiz quadrada de x e g de x igual x ao cubo mais 2. Analisando a função f de x igual raiz quadrada de x, temos que quando calcularmos a função f de 2, isso é igual a raiz quadrada de 2. E quando calcularmos f de 4, isso vai ficar igual a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Ou seja, para qualquer valor que esteja no domínio da função, calcula-se a raiz quadrada desse elemento. Em particular, se os elementos da imagem da função g de x pertencem ao domínio da função f, é possível calcular f de g de x, ou seja, a raiz quadrada de g de x, que é igual a raiz quadrada de x ao cubo mais 2, que coincide com a função h de x. Então, com o domínio apropriado, h de x é igual a f de g de x. Recapitulando o que vimos, foi o seguinte: dados duas funções f e g com domínio de f e interseção com imagem de g é diferente do vazio. h de x é igual a f de g de x, que pode ser denotado desta forma. O domínio de h é a interseção dos conjuntos descritos acima. Quando isso ocorre, chamamos que h é a função composta de f com g. Para as funções f de x igual x ao cubo e g de x igual x à quinta mais 1. Temos que o domínio de f e a imagem de g é o conjunto dos números reais. Assim, é possível definir a função composta de f com g. Ou seja, f composta com g é a função x elevado à quinta mais 1, tudo isto elevado ao cubo. Como o domínio de g coincide com a imagem de f, também podemos calcular g composta com f. Ou seja, g composta com f é a função x elevado a 15 mais 1. Agora, analisando as funções f de x igual raiz quadrada de x e g de x igual menos x, onde seus domínios é o intervalo aberto positivo. Como o domínio de f, interseção imagem de g, é o conjunto vazio, não é possível calcular f composta com g. Mas domínio de g, interseção imagem de f, é o intervalo aberto positivo. Assim, podemos definir a função g composta com f, que é a função menos raiz quadrada de x. No caso das funções f de x, que é igual a x ao quadrado mais 1 dividido por 2, e g de x, que é igual a 5 elevado a x, o domínio de f interseção com imagem de g e o domínio de g interseção com imagem de f são conjuntos não vazios. Assim, não temos problemas em calcular f composta com g e g composta com f. Calculando a função f composta com g, temos que esta função é 5 elevado a 2x mais 1, tudo isso dividido por 2. E a função g composta com f é igual a 5 elevado a x ao quadrado mais 1 dividido por 2. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha e não deixe de se inscrever no canal. Obrigado!